Seguindo nos Ds, pessoal, fizemos a investigação da causa raiz, agora a gente vai indo para executar ações que configurem que aquelas causas identificadas vão ser solucionadas para evitar a reocorrência. Quando a gente identifica 4, 5 possíveis causas, é muito provável que eu tenha mais de uma ação corretiva possível, tá? Então, eu tenho lá uma causa raiz, pensando lá que a gente vai usar o ciclo PDCA, usar o consenso da equipe, eu vou ter 3, 4, 5 ações para uma causa raiz. Se eu identifiquei 3, 4 potenciais causas, eu vou ter muito mais ações corretivas para que a gente possa tratar aquele desvio. Dentro do plano de ação que a gente está colocando essas ações corretivas, é imprescindível que a gente faça uma avaliação de abrangência. Foquem nisso, viu, pessoal? Porque a gente vê muitas ações corretivas boas, planos de ações que são bons, mas que só estão olhando aquele desvio. Eles não estão olhando a abrangência daquele cenário. Será que isso aconteceu só nesse lote? Será que isso acontece só com esse fornecedor? Será que isso acontece só para esse colaborador? É só nesse turno? É só nessa amostra? E todos os demais cenários que são similares a esse que a gente está identificando. Então, quando a gente fala abrangência, é não tratar a não conformidade só daquele produto, daquele lote, é o treinamento daquele colaborador. É olhar o todo, tá? Na minha amostra, na amostra do auditor, na amostra que o cliente reclamou, foi para esse lote, mas isso pode estar acontecendo em outros lotes? Isso pode estar acontecendo para outras situações dentro da empresa? Então, determinar as ações que vão atuar na causa raiz envolve necessariamente a gente fazer uma avaliação de abrangência, tá? A gente considerar a abrangência nesse contexto para realmente poder olhar o todo. Isso é, inclusive, uma não conformidade muito comum nas auditorias, né? Ver um plano de ação consistente, bacana, mas que ele não teve abrangência dada. Trata-se as ações de maneira muito rápida. As ações corretivas são uma ação, duas ações. Poxa, mas olha a causa raiz, a causa está tão clara aqui que é uma condição de infraestrutura. O que você colocou são ações paliativas, não são ações que vão atuar na causa raiz. Isso é uma não conformidade muito comum, não conformidade no desenho das ações corretivas, tá? A gente também usa muito o 5W2H para descrever as ações corretivas. Então, o que vai ser feito? Né? Quais são as ações concretas e objetivas que serão tomadas? Por que vai ser feita essa ação? Né? Meta, o que eu tenho de objetivo ao implementar aquela ação? Quem vai fazer a ação? Quem é o responsável por aquela ação corretiva? E são várias responsabilidades, né, pessoal? Tomem cuidado com o plano de ação, que só tem o nome de um cidadão ali, normalmente, da qualidade, né? Então, abram as responsabilidades dentro de cada ação, tá? Quanto? How much, né? Qual o impacto financeiro? Quanto vai custar essa ação corretiva? Como ela vai ser realizada? Qual é o planejamento para eu executar essa ação? Quando ela vai ser realizada e onde essa ação vai ser realizada. Então, a gente coloca o 5W2H aqui para descrever as ações corretivas. Eu gosto muito dessa tirinha aqui do Calvin, que é uma ação que a gente vê muito, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Aí o Calvin está conversando com o Tigre ali, com o amigo dele, né? Estou num grande dilema em relação às ações corretivas a serem tomadas para resolver as não conformidades. Pois parece que quanto mais eu investigo as causas raízes, maior é a complexidade das ações corretivas que eu tenho que propor para resolvê-las. E isso é fato. Quando a gente começa a chegar na ação corretiva, a gente vê e fala, nossa, mas a gente não vai ter como solucionar isso. Ixi, mas esse problema não vai ter como tratar. Então, a gente sabe da causa e tem que propor as ações para eliminar aquela causa. E aí o Calvin, na sequência, diz, né? Então eu fico nessa parálise, parado ali, né? Que é cíclica e não consigo sair do lugar. E aí, assim, não consigo tomar nenhuma ação. Acho melhor eu ser mais prático e tomar as ações sem perder muito tempo nessas constantes análises. E aí o tigre está lá quieto pensando, né? Já até imagino um monte de ação corretiva idêntica. Treinar os envolvidos, treinar os envolvidos. Quem nunca, né, pessoal? Muitas vezes a gente vê ação corretiva que é só treinamento.
treinamento. É a condição mais rápida de solucionar um problema, é colocar como a causa raiz sendo mão de obra e tomar ação, treinamento. A ação treinamento ela é super válida, mas ela não pode ser a única ação. E é isso que muitas vezes a gente vê em plano de ação. Ah, não vou conseguir atuar na causa raiz. Ih, vai ficar caro, o pessoal não vai aprovar. Ah, deixa quieto, não vou atuar nisso não. Vamos só fazer um treinamento para a equipe e tá bom. Então, é também triste, né? É uma realidade, mas a gente precisa sair dessa parálise. A gente precisa realmente olhar as causas e implementar as ações que são proporcionais às causas e que mesmo elas tenham um cronograma mais longo aí de execução. Nem sempre uma ação vai ser imediata, né? Depois de uma semana, depois de um mês, às vezes ela vai demorar um ano para ser executada. Mas eu tenho uma previsão de execução da ação corretiva que vai atuar efetivamente na causa raiz. Ok? Vamos caminhando para o 6º D, que é implementar as ações corretivas. Então, desenhamos as ações no 5º D, no 6º D, todas as pessoas envolvidas ali com os seus prazos implementam cada atividade, né? A cada execução de ação prevista naquele cronograma de ações corretivas, a gente tem que fazer uma análise crítica dessa ação, né? Garantindo que ela foi executada dentro do prazo, que ela foi executada de forma correta, também nas reuniões do time multidisciplinar, tá? Cada semana ou quinzena, a gente ia atualizando o status dessas ações corretivas, né? Garantir que está todo mundo fazendo a ação e que entendeu a ação, né? Não está fazendo uma ação meia boca, só ali por cima, tá entendendo mesmo? Isso foi feito na integralidade? Vai até o processo, olha, né, se tudo aquilo que foi planejado realmente está sendo executado, para não chegar só no final, só lá na avaliação de eficácia, e aí a gente se deparar que a ação não foi feita como ela tinha sido planejada, né? Então, eu tenho um plano, eu tenho a ação, e o meu objetivo só vai ser alcançado com a interseção desses 3. O sucesso daquela ação só vai ser obtido se eu realmente fizer conforme foi planejado. E muitas vezes a gente só vai se deparar nisso na hora da auditoria, né? Na frente do auditor, quando a gente está olhando um plano de ação, acha que foi tudo feito, vai no setor, não foi feito, a ação não está completa. Então, tem que executar as ações corretivas que foram planejadas, mas elas têm que ser acompanhadas. A gente não deseja que essas ações corretivas elas sejam somente gerenciadas ao término daqueles prazos, tá? Aí eu coloquei ações que vão durar 3, 4 meses, é só nesse 3º, 4º mês que eu vou acompanhar a ação? Não, eu vou acompanhando a cada reunião de 8D, seja semanal, seja quinzenal, mas vamos acompanhando cada uma das ações. Ah, Gisele, agora está na fase de orçamento, legal, está dentro do prazo ainda. Na próxima reunião, não, o orçamento já foi aprovado, agora estamos aí ajustando com o prestador quando que a obra vai ser feita. Legal, ainda está dentro do prazo, mas vamos acompanhando, senão vai chegar, depois de 3, 4 meses da ação prevista, acabamos deixando, não conseguimos a verba, não tivemos a aprovação do orçamento, então a gente tem que ir acompanhando isso ao longo do prazo, tá? O 7º D que a gente implementa é prevenir a recorrência do problema, que é verificar a eficácia das ações. Ou seja, aquelas ações que foram adotadas, elas asseguram que o desvio não vai mais ocorrer? A gente consegue avaliar a abrangência dessa ação, se ela pode acontecer em algum outro cenário de maneira semelhante, em algum outro contexto, ela poderia voltar a acontecer? A gente também adota o conceito de lições aprendidas, que é a divulgação, a motivação para melhorias, né? Explicar para as pessoas quais foram as ações também para que saibam que isso mudou para evitar a recorrência daquele problema, né? Esclarecer para todos os envolvidos o que foi avaliado para determinar que a ação foi eficaz, o que fez a gente entender que a ação está concluída. Pessoal, falando no que a gente percebe aqui na consultoria, na auditoria Eu e a Gil, a gente vê muita avaliação de recorrência como sim ou não. Então, desenhei a causa, planejei a ação corretiva, implementei a ação corretiva, a ação foi eficaz? Sim. Sim o quê? O que nós avaliamos para identificar que a ação foi eficaz? Essa pergunta, esse símbolo de interrogação aqui em azul. O que foi avaliado para dizer que a ação foi eficaz?
Então, qual foi a métrica, a engrenagem aqui no verde que nós utilizamos, o indicador, o número, o dado? Eu fui até o setor, eu olhei o nosso histórico, a gente ficou 2 meses acompanhando aquele processo, a gente fez uma nova auditoria semanal para acompanhar essa situação, para aí chegar, então, no amarelo e ter uma conclusão. Opa, esse cenário, ele vai voltar a acontecer ou não? É potencial a recorrência desse desvio ou não? Com base nessas ações que nós tomamos, a situação realmente está encerrada. E aí a gente conclui com o ponto aqui de exclamação que, ok, a ação corretiva foi implementada, ela atua na prevenção da recorrência do problema, portanto, essa ação está eficaz. Essa atividade, ela não pode ser negligenciada, tá, times? Porque é aqui que a gente se posiciona nas empresas do gráfico escada, e não do gráfico serrote, tá? Então, a gente consegue ter melhoria contínua no nosso processo, muito ligado à conclusão que a gente vai ter aqui nessa prevenção da recorrência. Do contrário, a ação foi eficaz? Sim. Dá 3 meses, acontece tudo de novo. Dá 6 meses, acontece tudo de novo. Aquilo não se sustenta, dá 1 ano, volta ao auditor do GAL e declara a mesma não conformidade. Então, a validação desse resultado, a verificação desse resultado é fundamental. A gente coloca até na nossa planilha, que depois a gente vai fazer um exercício, essa situação, né, do indicador que a gente usou como ferramenta para a prevenção da recorrência da não conformidade, tá? Então, isso é um ponto muito importante que eu quero muito ressaltar com vocês, né? O que a gente avaliou para dizer que a situação foi realmente eficaz, né? Ponto importante, pessoal, tomar cuidado com a autoridade que vai estar fazendo a avaliação da eficácia, né? Não é ideal que a pessoa esteja envolvida nas ações. Tradicional que eu vou dizer que ela foi eficaz, eu que fiz, né? Então, ter uma IA em caráter da imparcialidade para fazer a avaliação da eficácia, isso é fundamental também, tá? Então, como resultado, a equipe deve, né, avaliar a necessidade de mudança em documentos do sistema de gestão, realizar as mudanças necessárias, qualificar os demais colaboradores baseado nessas mudanças que nós fizemos para prevenir a recorrência. A equipe deve avaliar a implementação das ações, se elas foram implementadas dentro do prazo, se os recursos foram alocados adequadamente, se os responsáveis cumpriram todas as ações planejadas e se não teve alguma ação realizada, justificar, propor um novo prazo, até mesmo mudar uma ação, isso pode acontecer no curso do plano de ação, tá? E após um período de tempo, realmente garantir que a não conformidade não voltou a acontecer. Se ela está voltando a acontecer, vamos reiniciar o processo. Vamos ver se é uma outra causa raiz lá do brainstorm que porventura não tenha sido selecionada e a gente seleciona ela agora para a implementação, né? E também se houve problema na implementação da ação, né? Se a gente não conseguiu cumprir uma ação e ela era fundamental, um prazo, um investimento, então também justificar. Se for tudo negativo, deu tudo certo, não teve problema de implementação, a não conformidade não voltou a ocorrer, a gente teve indicadores, a gente acompanhou os processos, então aí sim a gente pode considerar a ação como uma ação eficaz, tá? Para fechar os nossos Ds, o 8º D é revisar os trabalhos e reconhecer a equipe dessa não conformidade, né, do tratamento dessa não conformidade. Então, a gente garante que todo esse ciclo de 8D ele foi registrado, a gente revisa todo esse processo, até porque ele vai servir de histórico para a companhia, né? Se eventualmente daqui 5, 6 anos isso voltar a acontecer, nossa, mas isso já aconteceu, cadê a documentação? Então, revisa toda essa documentação e deixa isso como um banco de dados aí para as próximas pessoas que estarão trabalhando nesses temas, né? Registra todo esse trabalho. Vamos reconhecer o esforço coletivo de todo mundo, divulgar a realização aí desse grande trabalho, compartilhar o conhecimento, fazer as lições ponto a ponto, a lição de um ponto, cada empresa dá um nome, né? Mas para poder divulgar aí essas ferramentas e como essa não conformidade resultou em condições positivas para a empresa. Tá? Então, pensando nesse histórico aí do que a gente falou, a gente tem o cadastro das não conformidades, analisamos a causa, desenhamos os planos de ação, verificamos a eficácia, padronizamos e divulgamos. Então, aqui no 8º D, revisando, reconhecendo a equipe e encerrando efetivamente aquela não conformidade. E isso, pessoal, esses 8 Ds, né? Eles vão estar acontecendo o tempo todo.
Para todas as não conformidades, vão ter equipe que já terminou, tem equipe que ainda está em andamento, equipe que vai começar uma nova não conformidade. Então, não é um grupo, né? São vários grupos aí de trabalho dentro da organização que atuam dentro desses 8Ds, tá? O que é fundamental dentro dessa técnica, pessoal? Prática. Sem prática, a gente não consegue ter uma evolução. Se a gente começa a fazer uma reunião, 2 de 8D, 3 de 8D e desanima, a gente não vai conseguir evoluir. Temos que ter a persistência, a tentativa de todo mundo, sem desistir. Faz os planos. Não é burocrático, a ideia é ser rápido, né? A ideia é ser constante, na verdade, não é ser estanque como a gente vê hoje. Faz uma reunião, tá aqui as ações e acabou. Ninguém se fala mais, cada um está se virando. Por isso que tem essa sequência, né? Então, essa união dos esforços aí de todo mundo, a junção de todos esses experts, né? O empenho de todo mundo na solução é o que vai fazer a diferença. Por isso que tem que ter um trabalho em equipe. Não pode ser uma ação que fique só com a qualidade, que fique só com um departamento, tá? Vamos sempre tentar divulgar isso para as pessoas, que o que a gente faz quando a gente trata a não conformidade é gerar valor para a companhia, e não um retrabalho, né? Quando a gente está tratando de maneira eficaz uma não conformidade, a gente está atuando para garantir que essa não conformidade seja de maneira muito profunda, solucionada. Isso implica em menos custo, menos retrabalho, menos reclamação, menos não conformidade para a companhia. Então, ela gera valor, né? É uma melhoria contínua para toda a organização e, óbvio, que contribui para o desenvolvimento de todo mundo. Todo mundo aprende mais dentro de um trabalho de 8D. A gente conhece outras áreas, a gente conhece outras particularidades do processo que não é da nossa experiência, que não é da nossa área de trabalho. Então, também contribui para o desenvolvimento, para o senso analítico, o senso crítico de todo mundo que está participando daquele trabalho.